Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar, e você pode nos assistir aqui no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil no Instagram Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o oncologista pediátrico, doutor Eugênio Melo. Tudo bom, doutor? Tudo bem, tudo Tudo bem, ótimo. graças a Deus. A gente vai falar sobre um tema que é um pouco sensível, mas que tem uma importância muito grande, né? Assim, muito importante a gente falar. E o tema é diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Doutor Eugênio, primeiro, muito obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigado mesmo. A gente sabe que os nossos dias hoje estão bem corridos, né? E você tirar um tempinho ali para falar com a gente, e principalmente de um assunto tão delicado e importante como esse, a gente realmente fica muito grato. Tá bom? Então, Eu seja que bem-vindo. agradeço. Então, seja bem-vindo. Doutor, diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. A primeira coisa que eu queria saber, entender, quais são os tipos de câncer, né, assim, os principais que podem acometer, né, crianças? E quando a gente fala infanto-juvenil, seriam crianças e adolescentes, é isso? É. Né, na fase do infantil e a criança. E primeiro, quais são os tipos de cânceres mais comuns, né, em crianças e adolescentes que a gente que a gente precisa estar alerta, né? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O câncer mais comum da infância é a leucemia, Leucemia, né? né? Dentre os tipos de leucemia, a leucemia linfóide aguda. A leucemia Hum, linfóide aguda, ela responde por aproximadamente 70% de todos os tipos de leucemia, e aí os outros 30% são seguidos pela leucemia mieloide aguda e a leucemia mieloide crônica. É muito, muito raro uma criança ter leucemia linfóide crônica. Essa é uma hum, doença de idoso, né? Praticamente uhum, não existe. Esse é o mais frequente, sim. mas ele não é o que a gente chama de tumor sólido. É Uhum. desenvolvido no sangue. Então, dos tumores sólidos, o mais frequente que tem são os tumores do sistema nervoso central, Hum. né? Esses aí, né, são os mais frequentes. Na adolescência, a gente tem muito caso de osteosarcoma, né? Tumor ósseo, de alguns tipos de linfoma, principalmente linfoma de Hodgkin, varia muito com relação à idade. Mas o Uhum. mais frequente mesmo, né, na infância é a A leucemia, e leucemia. dessa A da leucemia leucemia, a leucemia mesmo. linfóide aguda. E a partir de que idade você começa, a criança pode vir a desenvolver a leucemia ou não tem uma idade mínima? Tem, na verdade, ela pode desenvolver a partir de meses. Existe a É leucemia do mesmo. lactente, né? Hum. Eh, os tumores, de uma maneira geral, alguns deles, eles podem começar a partir de meses, né? Existem alguns tipos de tumor, alguns tipos de câncer que eles começam antes de 1 ano de idade. Dentre esses tipos, a leucemia é um deles, né? A gente pode ter também o hepatoblastoma, que é um tumor hepático, Uhum. pode ter algum tipo de neuroblastoma também, né? Que Uhum. principalmente a gente chama de neuroblastoma 4S, que é o que quando acomete a pele, né? Sim. Ele também pode ocorrer antes de 1 ano de idade, né? Uhum. Então, assim, a partir de meses, né? Você já Pode pode. haver a ocorrência de câncer infantil. A leucemia, doutor, me perdoe aqui se eu falar a informação errada, mas é o câncer que se dá no sangue? É Exatamente, né? isso, né? Existe uma proliferação de um tipo celular Sim. que é anormal. As células do sangue, elas não são desenvolvidas de uma maneira correta. Existe um tipo de proliferação de um tipo de célula, né? E isso aí é que dá origem a toda a leucemia. É porque você falou em tumor, e Sim. aí uma das consequências seria um tumor que é Não, causar. a gente chama de tumor de um modo geral, mas nem todas as leucemias eles vão criar aquele tumor Porque como sólido, é no né? sangue, né? Como é no Sim. sangue, nem Aham. todas as leucemias vão criar aquele tumor sólido que a gente Hum. eh, conhece, né? Uhum. Ela é mais uma proliferação celular. Eventualmente pode criar algumas massas, dependendo do tipo de leucemia, dependendo do local de acometimento, mas assim, aquele tumor sólido mesmo, de órgão sólido, não, Não. ela é uma proliferação de células do sangue. Certo. Então, assim, o, o diagnóstico, assim, para você saber, é um exame de sangue. Né? Começa com o exame de Começa com o exame de sangue. sangue. Começa com o exame de sangue. As primeiras alterações vão ser vistas no No hemograma, né? E hemograma. a partir daí a gente parte para outros exames mais elaborados. Eu tenho que fazer um estudo da medula óssea do paciente. Então, Perfeito. eu vou precisar fazer mielograma, vou precisar colher material para imunofenotipagem, cariótipo, né? Para biologia molecular, mas
toda Se a inicia tudo isso aí, toda essa suspeita se inicia com a realização do no hemograma. hemograma. E, doutor, assim, uma criança, principalmente um bebê, né, que você disse que eu me assustei agora, é que com meses você já Uhum. pode ser diagnosticado com leucemia. É raro, mas pode. É raro, É né? raro, Graças bem a raro. Deus, mas pode, né, Aham. acontecer. É, como é que se descobre? Assim, como é que, claro, você faz um hemograma, mas existe algum sintoma que Pronto. você observa na criança? Porque, diferente de um adulto, o adulto ele consegue identificar, poxa, eu estou sentindo uma dor aqui, diz até o local, informa até como é essa dor, né? Então, assim, facilita até para o profissional que vai atender ou para as pessoas que estão ali acompanhando. Mas uma criança, ela não necessariamente, e até mesmo as que falam, não necessariamente elas vão conseguir identificar o que é que elas estão sentindo, né? Assim, explicar. E quais são os sintomas que a gente pode observar para começar a ter aquele alerta? Pronto. Por isso que é importante aqui essa nossa conversa, né? Sim. Antes de falar propriamente de sinais e sintomas, eu queria falar a respeito da questão da prevenção, porque no Uhum. adulto você tem a prevenção primária. O que é a prevenção primária? Se eu não for exposto àquele fator, eu tenho uma dificuldade maior de desenvolver o câncer. Se Hum. eu chego para um adulto e falo, não fume, porque se você não fumar, você tem um risco diminuído de desenvolver câncer de pulmão, eu estou fazendo prevenção primária. Prevenção, Se eu perfeito. chego para um adulto e digo, quando você sair ao sol, use protetor solar e evite sair ao sol entre 10 da manhã e 16 horas, eu estou evitando a ocorrência do Prevenção. câncer Câncer de de pele. pulmão. De pele, Outra, não? ou Esse, desculpe, o de de pele, pele, né? De sim. pele, né? De pele. Outra coisa, esses tipos de cânceres que se desenvolvem a partir de uma prevenção primária, eles têm que ter um período de exposição muito longo. Hum, Infelizmente, na pediatria, a gente não tem como fazer essa prevenção primária. sim. Por isso que é importante a gente estar falando do diagnóstico precoce. Já é um tipo de prevenção secundária, Hum, mas é aquela questão de que diagnostique precocemente, diagnostique logo, para que você pegue uma doença menos avançada, menos desenvolvida, e com isso o paciente tenha maiores possibilidades de cura, inclusive uma chance até de realizar menos tratamento quimioterápico, tá bom? perfeito. Então, assim, se a gente fosse dizer qual o principal sintoma de uma maneira geral? Febre. Febre é o sintoma que mais chama a atenção na pediatria mesmo. É a principal causa de ida para as emergências. Sim. E nos tumores, nos cânceres, não costuma ser diferente. De aproximadamente 50 a 60% dos casos de leucemia, o primeiro sintoma vai ser a febre. A pele. Só que não é uma febre que chega, vem E vai. e vai embora. Você vê que aquela criança não está bem. Então ela tem associação com alguns outros sintomas. É uma criança que fica muito pálida, Hum. muito prostrada. Isso eu estou falando em relação à leucemia, né? Você lembra Leucemia, que sim. vai ter um tipo de célula ali que está só se proliferando, que são os blastos, e Hum. os outros tipos celulares vão estar com a sua produção prejudicada. Então, essa criança não vai estar produzindo hemoglobina, não vai estar produzindo hemácias, então ela vai desenvolver uma anemia, ela pode ter sangramentos, porque ela costuma desenvolver plaquetopenia também, que é uma diminuição do número de plaquetas, né? Uhum. Mas é o que vai chamar a atenção? É uma criança com febre, muito prostrada, só quer ficar deitada, pode ter dores ósseas Hum. associadas, pode ter alguns sangramentos, sejam eles sangramento nasal, gengival, às vezes sangramento retal ou equimoses disseminadas pelo corpo, que são aquelas manchas vermelhas de sangue na Hum. pele, Sim. né? Pode ter náusea, vômito, vai depender muito até do tipo, né, de neoplasia, de tumor que essa criança vai ter. Uma criança com tumor do sistema nervoso central, ela não vai abrir o quadro com febre. Hum. Eventualmente ela pode até ter, mas o que vai chamar a atenção é uma dor de cabeça muito frequente, é uma criança que começa a desenvolver tonturas, é uma criança que diz que não quer se levantar porque está tonta o tempo todo. Hum. Dependendo do local de acometimento, se for num local do sistema nervoso central, próximo ao controle do equilíbrio do nosso organismo, ela pode ter dificuldade em se equilibrar, ela fica andando meio cambaleante, às vezes precisa abrir mais as pernas para que ela ache o ponto de equilíbrio e consiga Hum. andar, e tudo isso vai chamando a atenção. Num tumor abdominal, aí já é diferente. Os que a gente mais tem são os linfomas abdominais, né? E o tumor de Wilms, que acomete o rim. A mãe pode perceber num banho. Ela tá dando banho lá no seu filho e nota aquele abdômen bem volumoso. Ela, quando pega naquela barriga, sente que tem uma massa Hum. ali. Isso chama atenção e ela leva para o pediatra. Hum. Nesse momento são solicitados Os exames. exames de imagem, né? Que ajudam nesse diagnóstico.
Então, quanto mais rápido essa criança ela chegar para o pediatra, que ele venha a suspeitar e que essa criança possa ser encaminhada para um especialista, melhor. Porque, como eu falei para você, a gente infelizmente não tem como fazer a prevenção primária desses tipos de tumores. Até tem. A vacinação contra a hepatite B, ela previne a ocorrência de hepatocarcinoma e de hepatoblastoma, Uhum. mas é a única que tem. O resto é tudo que a gente chama de prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Não existe vacina, apesar de todas essas vacinas que a Não criança existe. toma, A não prevenção tem. secundária, ela está no mesmo nível, por exemplo, das campanhas como o Novembro Azul e o Outubro Outubro Rosa. O que rosa. é que o Outubro Rosa faz? Através da mamografia, ele tenta É. diagnosticar precocemente o câncer de mama e o Novembro Azul, através do exame de PSA e do toque retal, diagnosticar precocemente tumores de próstata, né? Uhum. Então, o tipo de diagnóstico precoce que a gente faz, ele se enquadra aí também numa prevenção secundária. Tentar diagnosticar precocemente para que essa criança tenha maiores chances de cura. Então, é justamente que eu ia até comentar que eu conversei aqui já com um mastologista falando sobre câncer de mama, né? E a, o tratamento, quando é diagnosticado precocemente, é quase 100% de resultado positivo, né? Assim, é muito mais fácil, né? Assim, você quando é diagnosticado precocemente chegar até um tratamento positivo, é um resultado positivo no tratamento. Então, nos cânceres infantis também seguem essa linha. Com quanto tempo, doutor, assim, não sei se dá para mensurar isso, mas quando a gente pode informar o estágio, saber o estágio avançado, o estágio que está o câncer, né? Assim, na criança. Com quanto tempo ele tem que estar ali para a gente ter um resultado mais positivo e a partir de quanto tempo se passar e não começar o tratamento, pode vir a ter um resultado mais negativo. Bom, assim, quanto mais rápido chegar, Claro, melhor. Isso aí a sim. gente está falando questão de semanas, né? Se Semanas, tiver né? uma sorte de uma criança chegar, apresentar aqueles sintomas ali, já E for já suspeito. Eu correr. tenho pacientes que com 15 dias de sintomas, né, assim, teve diagnóstico de leucemia e com isso Uhum. aí impediu que, né, essa leucemia viesse a se desenvolver. Infelizmente, tem outros pacientes que chegam para você com 2, 3 meses do início dos sintomas e quanto mais tarde ele chegar com essa sintomatologia, quanto mais demorar, teoricamente vai ser pior, porque assim, a doença está mais disseminada, ela já pode, inclusive, ter algum grau de metástase, não que ela venha a Uhum. ter, mas pode mudar muito a questão do estadiamento dessa criança, né? Então, quanto mais rápido chegar, melhor. A gente Claro. não estima muito assim a questão de semanas, tudo. A gente costuma dizer que existe aquele Uhum. ditado que a pressa é inimiga da A perfeição, perfeição, sim. mas isso para oncologia pediátrica não vale. Não Para a vale. gente, a pressa ela sempre vai ser Vai amiga ser da amiga. perfeição, né? Porque Sim. quanto mais rápido chegar, mais rápido a gente vai começar Uhum. a diagnosticar. Agora, uma criança que chega para você depois de um mês e meio, ela já pode estar com esse tumor um pouco mais Mas desenvolvido. Porque a característica do câncer infantil juvenil é justamente essa. Ele é muito rápido, ele se Uhum. desenvolve muito rápido, ele se desenvolve muito mais rápido do que o câncer no No adulto, adulto. né? Em contrapartida, ele também responde melhor à quimioterapia. Ah, Ele responde bem mais rápido, mas ele se desenvolve bem mais rápido, mas ele responde bem melhor. O câncer infantil juvenil ainda é considerado raro. Se a gente for botar, colocar isso percentualmente, ele é considerado raro. hum. De todos os tipos de câncer que existe, aproximadamente 3% é câncer infantil juvenil. Os outros 97% são cânceres do adulto. No adulto. Só que quando a gente vai para o número absoluto, significa dizer que uma a cada 500 a 600 crianças pode desenvolver câncer. E Hum. aí, na minha opinião, esse número absoluto ele não é pequeno. Você Não é. pensar num universo de Verso de 500 500 crianças, crianças. daquelas 500, uma Pode ali ter. pode desenvolver câncer, então para mim, Eu acho né, muito. isso não é um número Uhum. tão raro. Isso esses números a nível de Brasil ou a nível de mundo? Não, são números a nível de mundo, mas que Uhum. aqui eles são chancelados pelo INCA também. O INCA Uhum. é que faz toda essa pesquisa de registro populacional do câncer, incluindo os registros de câncer pediátrico também. E, doutor Eugênio, então, depois de diagnosticado, quais são os passos, né? Assim, porque pelo que eu observei ali, eu gosto de entender assim desde o início, porque imagine que você está com que família nenhuma, né, eu acredito que não exista uma família que diga assim, não,
eu gostaria que meu filho tivesse, não existe. Existe. Tá todo mundo, claro, com certeza, querendo o melhor para o seu filho ali, que as coisas caminhem da melhor maneira possível. E aí você começa a ver, eu já entendi aí que uma febre que você não consegue entender, uma febre que não passa, ou alguma coisa diferente dependendo de onde está, né? O câncer no abdômen, ou a criança que não está andando ali da maneira correta, se ela não está saudável de alguma forma, é um alerta para você levar para o pediatra. E o pediatra também tem que estar alerta, Uhum. né? Para poder levar para um especialista e encaminhar Exato. para poder diagnosticar. Depois que há o diagnóstico, né, que fazem os exames, dependendo de cada câncer, são exames diferentes, né? O da leucemia, que você falou que são os mais, Mielograma, é, mais comuns, fenótipo. fazem ali o hemograma e depois outros tipos de exame para realmente diagnosticar mais de uma maneira mais assertiva. E depois de diagnosticado, qual é o passo que essa família tem que fazer, quais são as orientações, ela vai ter que obrigatoriamente fazer quimioterapia ou existem tratamentos paliativos, assim, tratamentos complementares que podem evitar a quimioterapia? Existe cirurgia? Como é que funciona? Pronto, a resposta é depende. Assim, Na grande maioria dos casos, o tratamento ele é um tratamento quimioterápico, quimioterapia. tá bom? Uma vez diagnosticada, a gente vai chama de estadiar aquele paciente. A gente vai ver em que nível de doença ele está. No caso das leucemias, a gente vai iniciar já o tratamento quimioterápico. Essa quantidade de leucócitos é muito importante para a gente. Quanto maior for a quantidade de leucócitos que o paciente tem, isso pode significar que ele necessite até de uma quimioterapia mais intensiva, mas isso vai depender muito também da resposta dele ao tratamento nos primeiros dias. Com relação aos tumores sólidos, a gente tem que fazer uma pesquisa de corpo todo para saber se tem metástase ou não. Quando o tumor é metastático, ele tem também um tratamento quimioterápico um pouco mais avançado. Em muitos casos tem a associação de radioterapia também, mas a gente pode pegar alguns casos de tumores localizados. Né? É raro, mas você pode pegar também aquele tumor localizado que você faça uma ressecção daquele tumor e E resolve. resolva Poxa, e não necessite de... de quimioterapia. É uma, Mas isso aí vai depender da histologia, isso aí vai depender do tipo do tumor, isso aí vai depender da localização. E não é uma coisa muito comum você fazer só a cirurgia e aquilo ali resolver. sim. Geralmente, na oncologia pediátrica, se tem um tratamento subsequente. Desses tratamentos, o mais comum é a radioterapia e seguido da quimioterapia. E também a cirurgia, mas assim, é um caso que você ter o procedimento cirúrgico em si e ele conseguir resolver, pode acontecer, mas não é tão frequente. Não é tão Mas eu certo. já vi também pacientes que tiveram tumores localizados, né? Retiraram o tumor e só fez acompanhamento Perfeito. também. É como Agora, você... o acompanhamento, ele aí necessita sempre. Isso é importante dizer. Mesmo que o paciente ele tenha uma ressecção completa dali e por algum motivo, durante o estadiamento, diga, não vai ser feito quimioterapia. Ele tem que fazer um acompanhamento de perto também, com o oncologista. E com quanto tempo, mais ou menos, de acompanhamento ele... Aí ele Aí fica depende acompanhando também. anos, né? É Depende mesmo? também. Ele pode acompanhar até por 5 anos, Hum. tudo. Mas é como eu estou dizendo a você, isso aí seria a exceção. A quimioterapia é o nosso É o é o carro-chefe carro-chefe mesmo, do né? tratamento, né? Da oncologia pediátrica. E E eu sei, seguido da radioterapia também. e eu sei que, e como você falou, a criança, ela tem, apesar do desenvolvimento ser mais rápido, né? Mas o tratamento também, responde melhor, né? A criança responde Via de melhor. regra, sim, né? E dependendo do caso, não é um tratamento muito longo. Bom, tem tumores como, por exemplo, a leucemia linfóide aguda, o tratamento é no mínimo 2 anos, é um 2 tratamento mais anos. prolongado, né? Tem tumores que você trata no máximo 6 meses, tem outros que os esquemas de quimioterapia duram em torno de 1 ano, né? E eu não sei se é a leucemia, doutor, me perdoe aí mas aquele que precisa de transplante de medula. A leucemia é um dos que podem precisar de Precisar, transplante de medula. sim. Linfomas podem precisar de transplante de medula. Neuroblastoma pode precisar de transplante de medula. Mas quando a gente fala de transplante de medula óssea, a gente está falando praticamente de leucemia. Importante citar aqui,
Nem toda leucemia necessita de transplante de medula Boa, óssea. boa. Porque as pessoas já vêm com Já ideia, se vem, tem a leucemia, é, vai precisar transplantar. Não é não, assim. né? Não, não é assim. Muitas vezes o transplante ele é uma segunda linha de tratamento. Hum. Depende do tipo de leucemia também, se é leucemia linfóide, se é leucemia mieloide. Na leucemia linfóide, muito provavelmente não precise de transplante no início. Ele é um tratamento mais reservado para casos de recaída, né? Uhum. Mas assim, é uma arma que a gente tem É o transplante também. da É. medula. E acomete, porque eu vejo muitos adultos precisando, mas acomete crianças também, né? Sim, sim, Às vezes a criança e a assim, adolescente precisa do precisa transplante. sim. E aí, o de medula é quando a, o tratamento convencional não trouxe efeito. É isso? Vai depender. Às vezes tem algumas doenças que podem ter a medula infiltrada que você já indique de início um transplante. E nessa grande maioria dos casos, vamos falar assim com relação à leucemia, né? Principalmente a leucemia linfóide. Aí você vai indicar o transplante se houver uma recaída. Geralmente ele não costuma fazer parte do início do tratamento. Em alguns tipos de leucemia, em alguns tipos de leucemia mieloide, a gente pode até já pedir os exames daquele paciente, né? Ver se tem alguma compatibilidade com membros da família para que exista num futuro talvez um risco de transplante, Uhum. mas em muitos casos não. A gente deixa isso aí como uma terapia de resgate para um caso de uma recaída ou algo do tipo. Perfeito. E a medula, assim, o transplante, ele tem que ser compatível, né? É, é. E aí, normalmente está na família, né? Você Exatamente. busca Enquanto na não família, existe essa compatibilidade na família, se vai atrás de um de banco de doadores, medula, né? Existe, né? né? O banco de medula. Existe. O Banco de Medula é um banco mundial, né? Hum, Assim, cada país tem o seu banco, né? Eles chamam de registros. Você tem o REDOME, registro de doadores de medula óssea, no qual eu sou cadastrado. hum. Então, a qualquer momento eu posso chegar, receber uma ligação e dizer, olha, tem uma paciente que tem uma medula que está precisando, que é muito compatível com a sua, queria saber se você vai doar. Aí você chega, doa. Nesse momento é tudo sigiloso, você tem que fazer os exames de compatibilidade para saber se você Claro. pode doar, tudo. E do mesmo jeito que existe o REDOME, existe também o REREME, que é o registro de receptores de medula óssea. Quem vai Hum. precisar da medula está cadastrado no REREME, quem vai doar a medula está cadastrado no REDOME. Então, eles fazem esse cruzamento quando não existe a compatibilidade entre a família. Entre a família. E como é que a pessoa sabe que é compatível? Fiquei com essa Através de dúvida. um exame chamado HLA. É um antígeno de histocompatibilidade. É um exame que é feito e aí você cruza o HLA do paciente com o HLA do doador. Tudo isso fica num banco de dados, né? Claro, é, Um mas grande banco de dados que aí a partir daí sim, é feita mas essa só compatibilidade. eu fiquei com dúvida. O senhor disse que o senhor está cadastrado, né? Tô. Como é que os que vão saber que o senhor é compatível? Pronto, O tem meu senhor, HLA lá. O meu resultado dos meus locos do meu HLA. mas isso é um exame de sangue, senhor? De Ah, sangue, certo. Então viu? você faz um exame de sangue, Coleta o aí você coloca, olha, sangue. eu quero ser doador. Exatamente. Quando Aí você eles quer ser fazem o. doador, Ah, você procura o hemocentro da sua cidade, eles vão perfeito. coletar um tubinho de sangue e vão fazer um exame chamado de HLA, Então que é é um só o exame de antígeno sangue. de histocompatibilidade. E Perfeito. aí, quando sai o resultado desse exame, que é todo expresso em códigos, ele fica armazenado lá no banco de dados. Se um dia uma pessoa precisar de uma Compatível. medula e for compatível, vão entrar em contato com você. E como é que retira a medula, doutor? Sempre tive essa dúvida. Não é igual o Não, exame de não, sangue, assim, né? não. A retirada da medula pode ser através de um catéter, né? Pode Ela é ser um pouco mais mais invasiva do invasiva. que Às o exame de vezes você sangue, né? pode fazer até a coleta de um catéter periférico, chamam medula por aférese, mas ela geralmente é retirada da medula óssea. Dos casos que eu acompanhei, foi retirada da crista ilíaca, que é um osso que fica na região dorsal, né? Próximo da região do quadril. A medula é ali retirada, né? E é Uhum. infundida também através de um catéter no receptor. Hum. Precisa de anestesia, essas Sim, coisas, precisa, né? sim, É sim. mais, é É mais invasivo, né? É invasivo. É. invasivo. Mas assim, ainda bem, eu tinha essa dúvida, que eu pensei, rapaz, como é que eu vou deixar? Porque eu tenho vontade também de deixar, né? Assim, Uhum. tipo o exame de sangue, né? Que às vezes você precisa, às vezes você faz a doação, mas eu sempre imaginei que para você deixar, é, você teria que tirar como você tira o sangue, mas não, o exame não precisa você tirar a medula para
para saber se você vai ser compatível. Só tiram depois que acha Exato. a É interessante compatibilidade. Porque as né, pessoas Crato? acham que precisa Tirar a medula a antes. medula Não, você antes. vai Não. primeiro, para você cadastrar, fazer esse exame de HLA, é de uma amostra de sangue periférico. Você Ah, vai lá para o que bom, Hemocentro, cara. Ótimo. semelhante como você for É, fazer um exame de sangue de rotina. é. Aí vai lá, tira uma quantidade de sangue e faz esse exame chamado HLA. Na hora da É, coleta da medula, aí sim, né? A gente vai partir para a coleta da medula óssea do, mas paciente, do aí doador. é diferente porque você pode estar salvando uma vida, né? Aí você se Sim, sacrifica, porque é um é. sacrifício, né? Você Uhum. tem que levar uma anestesia, tem que, Sim. né? É um sacrifício. Só que você se sacrifica por uma coisa, é diferente de você se sacrificar sem saber nem se vai ajudar, né? Uhum. Você vai ajudar, mas não. Um examezinho de sangue ali, você faz parte do Faz cadastro, né? Você parte. fica lá cadastrado. Se algum dia alguém vier precisar da sua medula, aí você vai lá e E tem uma coisa que os bancos de medula agora estão falando muito também, é muito importante a gente citar aqui no podcast, né? Mantenha sempre seus dados atualizados, principalmente dados de contato, ah, e-mail, sim, telefone, porque em algum claro. momento você pode ser doador Andou, e os seus dados estarem desatualizados e aí eles não vão ter que ir conseguem atrás. falar com Aí você. eles entram mesmo naquele modo detetive e É, vão te achar. é. Mas é muito importante manter os dados de contato atualizados também, porque se houver a necessidade de do pessoal do registro ou de algum serviço de Ah, transplante de medula óssea entrar em contato com você, fica mais quanto mais fácil, né? fácil, melhor. E quanto mais rápido, melhor, né? Assim, Também, né? Porque sim, aí é aquela coisa que você falou, que a pressa é não amiga, é não, amiga da perfeição nesse caso, né? É amiga amiga da da perfeição. perfeição. Perfeito. E doutor, então, voltando aqui para a parte do tratamento em si, e a gente já viu aqui a importância do diagnóstico precoce, É. porque o diagnóstico vai, inclusive, ditar quanto tempo vai ter de tratamento, né? Assim, Uhum, não quer dizer que a pessoa não vai fazer o tratamento, né? certo. Mas a qualidade do tratamento. E onde é que ela pode fazer? Porque você vai para o consultório do pediatra, o pediatra indica o especialista faz todos os exames e vai informar, acredito ali, como vai ser a bateria como vai ser o tratamento, né? Quais são os dias, o que é que vai, se vai ser só cirurgia, se vai ser cirurgia junto com quimioterapia, se vai ser quimioterapia, radioterapia, né? Como é que vai ser os medicamentos que vão usar, o estilo de vida que a pessoa vai ter, que talvez impacte também, né? Mas ela tem que mudar ali um pouco a rotina. E onde é esse tratamento? Pronto, isso é uma coisa tão importante que o tratamento hoje em dia ele é oferecido tanto na rede pública como Ah, na rede privada. sim. Na rede pública aqui no Ceará, nós temos o Hospital Infantil Albert Sabin, através do Centro Pediátrico do Câncer, que fornece todo o tratamento, né? E também o Hospital São Vicente em Barbalha. Hum, Para a pessoa chegar até o Centro Pediátrico do Câncer, existe lá o ambulatório de diagnóstico precoce, que a gente diz que é um ambulatório de porta aberta. O hum, que é um ambulatório de porta aberta? Basta apenas que o profissional de saúde suspeite do caso, ele já faz o encaminhamento, a criança vai direto para lá. Porque na nossa rede de saúde, quando você necessita de uma consulta com um especialista, isso tem que ir para uma central de marcação ah, estadual. Na suspeita do câncer infantil não ocorre isso, porque nós temos o ambulatório de diagnóstico precoce que funciona lá no Centro Pediátrico do Câncer, hum. anexo ao Hospital Infantil Albert Sabin. Basta apenas que o profissional, né, ele faça um encaminhamento de próprio punho, e aí a mãe vai e leva esse encaminhamento até a recepção de lá, não precisa de nenhuma marcação, e a Entendi. marcação é feita lá no local mesmo. Já pulou E muitas aí, etapas ali, né? exatamente, vai para uma consulta com um oncologista, um especialista, a, a quantidade de exames, os exames que forem necessários vão ser solicitados ali, essa criança vai ficar em acompanhamento, Lá, e tudo lá no tudo hospital. lá. E aí você pode ter dois desfechos, ou confirma e ela já entra no tratamento, ou é descartado, aí ela é enviada de volta para a unidade que referenciou, Sim. né? Já no serviço particular, também existem os serviços em que os oncopediatras eles são acionados, né? Existe também aqueles casos que chegam via consultório. Isso aí não é tão comum, né? Geralmente nos serviços particulares essas crianças costumam dar entrada por uma emergência e aí é internada num ambulatório, numa enfermaria de pediatria. O oncopediatra é chamado para dar o parecer e a partir dali, né, pedir todos os exames que forem necessários para descartar ou para confirmar o câncer.
Aí, tendo a confirmação, Já inicia o inicia o tratamento. tratamento. Aqui em Fortaleza nós temos tanto serviço público como serviços particulares realizando o tratamento de oncologia pediátrica. A maioria dos No hospitais serviço público seria no Albert Sabin, no Albert Sabin. é o mais. É. E no particular, Aí tem vários hospitais hospitais aqui. da rede de Nós temos, privadas. sim, praticamente hoje em dia todos os convênios mesmo, ele tem algum hospital que tem um serviço de oncologia pediátrica e que essa criança Hum. ela possa ser acompanhada. O Albert Sabin, ele é totalmente público, é? É público. Ele é Público, público, né? É um hospital da Rede CESA, né? Da Da Secretaria Secretaria Estadual de Estadual Saúde. De Saúde, perfeito. Uhum. E lá é referência, né? É. O Albert Sabin é referência. E existe, por isso que você falou, dois no serviço público aqui em Fortaleza e em Barbalha. O Hospital São Vicente, que é um hospital filantrópico que tem convênio com o SUS e que também tem um serviço de oncologia De pediátrica oncologia. lá. Não causa, assim, aí realmente eu não sei se o número de crianças em tratamento é grande, tipo, de causar lotação, porque imagino eu que muitas crianças devam vir do interior Sim, para cá, e até mesmo talvez até de outros estados, né? sim, Né? sim. Para ser atendido aqui em Fortaleza. E tem, Uhum. assim, ele atende a demanda, Tem conseguido atender, mas é uma demanda grande. é uma demanda É uma grande, né, demanda doutor? grande. Eu imagino. É uma demanda grande. É uma demanda bem significativa. Que eu acho, lá na Copego, a gente tem um projeto lá com a Copego Social, a gente faz doações em instituições Uhum. que precisam, né, de doações. A gente vai muito em locais onde tem crianças, e já foi em alguns locais aonde eles recebem, olha que interessante, eles recebem crianças e famílias da criança que estão fazendo tratamento no Albert Sabin. Uhum. Né, tem aquela associação Peter Pan, Tem a né? Associação Peter Pan, ela é uma das ONGs que participam, né, do Sim. tratamento, ela dá um suporte, né? Ela, inclusive, é a mantenedora do prédio do Centro Isso, que Pediátrico é do ao Câncer, lado do que é ao Albert Sabin. lado, né? A Uma gente já fez parceria, doação com eles, né, que existe com a Ah. CESA, mas a mantenedora do prédio é a Associação Peter Pan, que é uma ONG que já atua no combate ao câncer infantil e na ajuda às famílias que estão em situação de que uma das crianças, um dos filhos, esteja necessitando de tratamento de câncer infantil. Ela dá esse suporte. E tem as casas de apoio, né? Assim, Isso. o que a gente conhece mesmo aqui, o Lá Menino de Jesus, Menino que de dá Jesus apoio, com e a irmã com a irmã Conceição. Conceição, a Code, A né? Que Code também também lá é a gente outra casa fez. de apoio. A gente fez E doação ali, para lá também. não sei se ali é Vila União ou Ali é Vila Montese. União. Ali é entre Vila União e Montese, né? Né? São casas de apoio que dão um suporte assim enorme, né? Porque essas famílias, quando elas são oriundas do interior, realmente elas se mudam para cá, né? Porque é um tratamento que ele é um tratamento longo. E assim, é muito. E a gente foi lá, a gente conversou com os familiares, eles ficam nos quartos, eles dormem. A gente que passa meses aqui, sim. né? Que passa meses aqui, movimenta, e justo que é o Albert Sabin, né, ali fazendo todo esse mutirão, né, de Sim. pessoas vindo para cá para poder serem atendidas. Então, assim, essas ONGs, elas são muito importantes na ajuda ao Muito, tratamento. porque quando você Demais. fala de criança, a criança ela não tem a independência de vir fazer um tratamento desse, né? Você Assim, imagina você que uma família dessa envolve vai se mudar, tudo, e a preocupação da família, será que eu vou ter onde dormir? onde Será que eu vou ter dormir, onde comer? E aí exatamente, você tem onde dormir, você tem onde os comer, você alimentar, tem o transporte para ir da casa de apoio até o hospital. Então é muito, muito, o mas menino muito de Jesus, que é da importante. Irmã Conceição, tem um ônibus, um É micro-ônibus, um micro-ônibus, né? que ela leva e tal, e Exato. faz, Então, essas casas de apoio, eles fazem um trabalho assim maravilhoso. e nem são do governo, né? Assim, Maravilhoso mesmo. Não, não são, eles são são realmente ONGs. de associações que ajudam e que Uhum. sobrevivem de doações. Lá a Copego a gente sempre É. tá ajudando para poder manter, porque Se realmente é um não trabalho fosse importante. as casas de apoio, Seria muito complicado. né, talvez a gente tivesse um abandono muito grande. E também A mortalidade destacar aumentaria, aqui né? a questão da Associação Peter Pan, que faz também esse serviço lá dentro do Do Albert Albert Sabin. Sabin, né? O prédio foi construído com a Associação Peter Pan, é uma parceria do Estado, e a Associação Peter Pan ela tem mais de 15 programas diferentes também de apoio às famílias que se encontram em tratamento naquele momento. A Associação Peter Pan, ela tem porque também as famílias
tem apoio lá, né? Sim. Na associação. E tem um prédio que aí não me lembro se é o prédio do, do Hospital Albert Sabin ou se é dela, mas que parece um hospital também. É o Centro É Pediátrico o do Câncer. do câncer. Fica por trás do Hospital Infantil Albert Sabin, por isso que a gente diz que é um anexo. Ah, Mas aquele prédio ali foi levantado pela Associação Peter Pan. pronto, foi lá que a gente conheceu. Pronto. E lá tem tudo, né? Assim, Sim. é um outro hospital ali Aham. praticamente, né? Assim, você vai ver, tem 2 andares Sim, e o sim. ambiente tem um sininho lá, né? Quando a Ali é criança. um hospital oncológico. A verdade é Pronto. essa, com centro cirúrgico, com TI, com enfermaria, E com é da Associação consultório. Peter Pan. Assim, É, é. foi o terreno foi doado para a Associação Hum, Peter Pan e a partir daí foi se levantado se levantar. o hospital e foi feita essa parceria para garantir É muito, o muito tratamento bacana, muito bacana. E você vê dessas lá as crianças, crianças. a gente viu o atendimento, a qualidade dos profissionais que estão lá, assim, é tudo muito, muito, muito importante, né? E aí uma coisa que você falou, doutor, é, e que eu acho que resolve muito a questão da logística, é essa, é você pular etapas Sim, no, não precisa você ter aquela certeza, né? É na suspeita, na né? suspeita. O Você pediatra já teve a encaminha. suspeita, ele já pode encaminhar É. direto inclusive para o tratamento, né? Assim, Uhum, vai passar, claro, vai para o hospital e lá eles vão dizer se vai fazer o sim. tratamento ou não. Então, ele já vai como se ele tivesse, né? Uhum, Assim, como se fosse realmente, não. Ele pode ter aqui o câncer, e aí fazem todos os exames, fazem tudo, e isso ganha muito tempo, né, doutor? sim, Perfeito. bastante. Porque na suspeita já vai para lá. Que é justamente o que a gente tá E falando é o aqui, que a a gente questão está do tempo, falando, né? rapaz. E aí fica, e aí vai para as famílias, né? Eu Uhum, acho que o recado aqui é muito para a família, de você porque o pediatra ele precisa receber a criança para ele poder encaminhar, né? Então, numa suspeita, numa febre mais estranha, né? Em alguma coisa porque a criança ela é muito ativa, né? Então, uma criança que está muito ali prostrada, está chama muito atenção. chama a atenção, aquilo que está, vamos lá. Aí também cabe para o pediatra. E aí vem a Uhum, questão do pediatra em si. Quando eles recebem a criança, é, eles precisam ficar atentos a quê, né? Assim, eles são orientados sim, porque sim, sim. existem os especialistas, né? Como o Uhum, senhor, né? Que é oncologista, mas o pediatra ele trata de sim. um leque, né? Na verdade, eles são atentos, porque assim, se já for um Hum. caso que chama muita atenção, olha, tá com a febre, a criança muito pálida, Ah, com dores ósseas, já vai sair dali do hemograma e se esse hemograma der uma alteração, né, sugestiva de uma leucemia, por exemplo, ele já encaminha vai para o caminhando. especialista, Hum. né? O pediatra é o nosso grande aliado, né? Sim. Porque realmente é quem vê a É a criança porta pela de primeira, entrada, quem né? suspeita. É. E aí, pensando nisso, pensando em melhorar essa questão do diagnóstico precoce também, a Associação Peter Pan lançou um curso de EAD, né, de ensino à distância, que se chama Salvando Vidas. É um Hum. curso de diagnóstico precoce que qualquer profissional de saúde pode entrar no site da Associação Peter Pan, se cadastrar e fazer o curso. Boa, Faz de casa. E é um boa. curso em que a ênfase dele é o diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil. Ele é um curso dividido em 8 módulos, que aí cada módulo vai falar de um tipo de tumor específico, e aí você vai dizer o que é que me chama a atenção enquanto profissional de saúde que faz com que eu pense nesse tipo de tumor. E aí tudo tá lá nesse EAD. É um Boa. EAD de 40 horas. Então, não necessariamente só o pediatra, qualquer Não, profissional de qualquer profissional de saúde, saúde. isso é muito bom. Qualquer profissional de saúde pode se cadastrar. E outra coisa, não precisa nem ser profissional de saúde. Para Ah, estudantes da área de saúde, eles também podem fazer esse EAD, hum. para que Muito aprendam a bom, reconhecer. claro. E aí, porque quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, mais diagnósticos você pode ter, né? Porque Mas, como a ênfase é o diagnóstico precoce, o sim, importante é que cada vez mais, né, as pessoas suspeitem e possam encaminhar claro, direto claro. para o E especialista. aí, doutor, a gente vê, a gente falando da Associação Peter Pan e das casas, né, de apoio, como lá Menino Jesus, né, com a Irmã Conceição, a Code, e normalmente quando a gente vai fazer as visitas lá, a gente vê as crianças carequinhas, né? É uma das características é um dos efeitos colaterais da Um dos quimioterapia. efeitos colaterais da E quimioterapia. eu queria saber justamente no tratamento, Hum. o que é que muda na vida da criança, né? Da criança, do adolescente. Bom, durante o Ele vai tratamento, poder estudar, ele vai poder ir para a escola, quais são as limitações que ele vai ter? Claro, cada caso acredito que é, seja um caso, né? Mas assim, de uma maneira geral, o que é que
normalmente é orientado? Você tem que analisar cada tipo de De tumor tumor, né? Sim. particularmente. Via de regra, as fases iniciais, a criança ela sai da escola, Sai. porque naquele momento é o momento mais intensivo de tratamento. Então a minha preocupação é fazer um tratamento intensivo naquele momento, que a partir dali ele já consiga controlar a doença e debelar também, e preocupação com os efeitos colaterais. A grande Sim. maioria dos tratamentos, ele é quimioterápico. Uhum. Alguns casos você pode ter a radioterapia de início, mas a grande maioria é de tratamento quimioterápico. E aí, um dos efeitos colaterais da quimioterapia é a destruição, né, das células de defesa. É temporária, mas existe. Então, Sim. essa criança, ela fica muito susceptível a infecções. Ah, Então, ela tem que evitar aglomeração de qualquer maneira, claro. né? Porque, assim, uma gripe, às vezes, para ela, como ela está com a imunidade bem baixa, Pode ser. pode levar a um quadro bem mais severo. Um Sim. resfriado comum, que aqui para mim, para você, a gente tiraria de letra, para uma criança Aqui. dessa, pode se transformar em algo mais sério, porque é uma porta aberta Uhum. ali para infecções, para adquirir até infecções de germes mais resistentes, né? E isso levar a quadros até de infecção disseminada. Então a gente se preocupa muito. Na verdade, essa questão da neutropenia, né, que é o nome que se dá a esse tipo de efeito colateral que existe, que é a diminuição das células brancas, isso aí é a que nos preocupa mais, porque Mais, né? deixa a criança mais susceptível, né? E vai existir a questão da alopécia Que é a também, queda do né, que é cabelo, a né? queda dos cabelos, a queda dos pelos de uma maneira Uhum. geral. Isso é reversível. Na hora que Uhum. a criança para o tratamento, Volta tudo ao volta normal. tudo ao normal. O sistema imunológico volta ao normal também, aquelas Aham. células vão voltar, né, a ser produzidas. E durante o tratamento em si, durante a infusão da quimioterapia em si, a gente faz, né, um tratamento já bem intensivo contra náuseas e vômitos, né, com medicações que evitem náuseas e vômitos, que é muito comum Comum. ocorrer náusea e vômito durante o tratamento quimioterápico, durante a infusão, né, da Uhum. quimioterapia. Então, assim, logo nesse primeiro momento, ela tem que. A palavra seria se isolar, né? Sim, o Ela termo tem é que. esse mesmo que a Não gente tem usa. como. Ela tem que É, se isolar num uhum, ambiente seguro, né? sim. Que não traga nenhum problema para ela. Seguir todas as orientações, né? Uhum. Uso de máscaras, não sair na rua, É. evitar aglomerações. Alimentação, tu vai ter. Assim, via de regra, aquela coisa, né? Evitar gordura, evitar fritura, preferir alimentos cozidos, não usar alimentos que possam ter ossos também, porque às vezes, do mesmo jeito que baixa as células de defesa, pode baixar as plaquetas também. E aí vamos supor, a criança está comendo lá um alimento que tem um pouquinho de osso, esse osso pode traumatizar a gengiva e levar a um sangramento bem Ah, maior porque a entendi. plaqueta está baixa. Entendi. Uma coisa que seria bem simples, né? Uma Bem cicatrização simples, rápida, mas para pode ela servir. pode Entendi. levar para um sangramento maior. E aí, Entendi. nesse momento em que ela tem a neutropenia, os alimentos preferíveis são os Uhum. alimentos cozidos. Entendi. Pronto, aí depois de feito todo o tratamento, doutor. E aí, claro, cada caso, como a gente já falou aqui, tem crianças que com 6 meses já estão ok, né? Algumas levam 2 anos, né? Então vai depender, inclusive, do diagnóstico, né? Do Sim. momento do diagnóstico. Mas aí depois de tudo certo, deu positivo, o resultado saiu, a criança normalizou, é, pode ter recidiva? Sim, Pode, pode. pode sim. E Tanto que aí, uma vez que termina o tratamento, a criança ela não fica sem acompanhamento, ela tem que ter um acompanhamento, como você havia falado, né? né? Um E aí, acompanhamento aí vai até os 18 anos de idade. 18 anos. É, E como é esse acompanhamento, doutor? pronto, esse acompanhamento assim, vamos lá. Primeiro de tudo, a criança ela teve o diagnóstico, fez o tratamento. Cada tipo de doença tem um protocolo Sim. específico. A gente segue tratamentos em protocolos que são validados, né, cientificamente. Então, algumas doenças, como por exemplo a leucemia, Ah, ela tem um protocolo que demora mais tempo, em torno de 2 anos. Algumas outras, como por exemplo o linfoma de Hodgkin localizado, em 6 meses o paciente termina o tratamento. hum. E aí ele terminou, ele faz todos aqueles exames de controle, ele tem que, com esses exames de controle, ter a certeza realmente que a doença está controlada, por isso que Ah, se chama de exames de controle, que não tem evidência nenhuma de ter a doença ali, e aí ele começa com o acompanhamento pós-tratamento. Como é que é feito esse acompanhamento pós-tratamento? É uma regrinha. Nos 6 primeiros meses, uma consulta mensal.
Aí nessa consulta são repetidos Os vários exames exames. laboratoriais, o exame de imagem que for necessário, né? A avaliação completa da criança, do adolescente naquela consulta. Do 6º mês até 1 ano, aí a consulta é bimestral. Entre o primeiro e o 2º ano, a consulta é trimestral. Entre o 2º e o 5º ano, ela é semestral. E a partir do 5º ano, após o término do tratamento, ela Anual. passa para uma consulta anual. Isso vai até os 18 anos. Mais ou menos até os 18 anos. E assim, existem casos de pacientes, né, que recidivam mesmo depois de terminado o tratamento. Aí tem que fazer Isso. todo o Aí tem que procedimento. fazer todo o procedimento, Poxa vida. muda protocolo, tudo. Uhum. Geralmente ele parte para um protocolo até mais intensivo, né, Sim. mais agressivo, Para poder. aí para Porque poder resolver. ela talvez tenha ficado mais resistente, né? Ou não. Não existe isso, Existe algum tipo de resistência porque assim, naquele primeiro momento que você já fez o tratamento era para devolver, né? né? Se alguma célula ou alguma proteína escapou daquilo ali, é porque ela foi resistente àquele tratamento, Já, né? E entendi. aí, Aí vai ter enfim, que ser mais forte, a né? gente tem que fazer essa ideia mesmo, já vai ter que ser um mais forte. Vai ter que ser mais forte, né? E Uhum. aquele momento onde ele aperta o sininho lá, Ali é quando ele termina o porque tratamento. termina o É, tratamento e os exato. exames deram todos ok, que ele Uhum. vai partir para o acompanhamento É. apenas, né? Isso, inclusive, é uma coisa bem importante da gente citar, porque Ah, antigamente você tinha um intervalo muito maior de crianças tocarem o sino e hoje é uma coisa bem mais frequente. Então, aham. quer dizer, você vê que muitos tratamentos Então, realmente estão valendo a pena, valendo a estão dando pena. certo e as crianças estão conseguindo tocar o sino, né? Que significa que ela terminou O o tratamento e tratamento não só terminar o tratamento, a doença está controlada. está controlada. Está Ela controlada. vai partir para o Vai acompanhamento partir para ainda, acompanhamento. mas ainda pode no acompanhamento vir uma recidiva, né? Pode. Né? Isso Mas aí não tem sempre vai. Por como isso que existe o o acompanhamento, acompanhamento, claro. né? Porque aí entra também o diagnóstico precoce no acompanhamento, Sim, para e você. aí também, assim, o acompanhamento é importante dizer que os quimioterápicos, eles podem ter efeitos tardios Aham. também, né? Efeitos tardios do paciente que recebeu o quimioterápico. Aí você acompanha também Ah, para ver se os ele... efeitos colaterais, Efeitos vem algum. colaterais, exatamente. Entendi, Tem entendi. uns que podem levar a um grau, assim, vamos supor, tem uns que atacam o coração, pode teoricamente levar a um grau de insuficiência cardíaca, que não tem nada a Entendi. ver com a doença em si, mas você tem que Mas, monitorar, entendi. né? Perfeito. E depois quando iniciar o acompanhamento, aí a criança já está liberada para ir para a escola, ou Sim, ainda tem assim, em restrição. depende muito do tipo de tumor, do tipo Ah, de neoplasia que está se tratando. Em algumas delas, inclusive durante o tratamento, ela pode sim. frequentar a escola. Ah, sim, Depende do sim. protocolo, depende da fase que ela está fazendo, O o mais tipo. crítico é aquele início, né? O Como você início é que é o falou. mais crítico Que aí mesmo. ela tem que se É, isolar mesmo e aí sim. entendi. E doutor, você falando uma coisa ruim, né? Mas em relação a óbito, é, pelo que eu estou percebendo, o resultado positivo o percentual é maior do que óbito, né? É, Mas existe mas assim, como é que existe. tá, é frequente, como é que a gente Ele se, ainda é frequente, é mesmo, mas já foi mais frequente. tá diminuindo a Está frequência. diminuindo um pouco. É uma situação que a gente não quer, mas A gente, infelizmente, né, é uma acontece. realidade na oncologia. Ah, Acontece. e aí, mas os números positivos são maiores, né? Ou não, não Com sabe? o passar do tempo, a Ah, tendência é que sim, mas ainda não que são, os doutor? números, comparado com Hum, até um passado recente, sim, já são já são melhores, mais né? melhores, Então, já ótimo. são mais positivos. Mas pode ocorrer, sim, Sim. o fato que é assim, a medicina, ela luta para isso, né? Uhum. Para que as coisas melhorem, né? Sim. Mas e aí a importância do diagnóstico É. precoce, né? Tanto que já existe a questão do cuidado paliativo pediátrico, né? Que é ofertado para Ave aquelas Maria. crianças É, que, infelizmente, a doença não tem mais está fora de controle, reversão. não tem Eu mais jeito. conversei aqui com a pediatra também, sobre tratamentos paliativos com crianças. Ave Maria, foi. Mas ela conversou, ela foi tão leve, informando que a gente não está falando sobre morte, a gente está falando sobre vida. Uhum. Como a vida, né? Como vai. Sim. Que pode ter vida nessa situação. Deixa eu ficar arrepiado, porque É. foi uma conversa assim tensa, mas que ela me deu muita paz, assim, porque às vezes a própria criança é a que está mais. Não digo consciente, mas está mais. Passa por essa situação da maneira mais saudável, vamos dizer assim, né? Mais consciente. É. Então, e ela falou muito também nessa questão da questão de crianças com câncer e tal.
mas eu vejo que para evitar um tratamento, o diagnóstico precoce, ele evita, né? Assim, Sim, se essa criança tiver um diagnóstico precoce, ela tem uma chance maior de sobrevida. Isso é importante de tem dizer. que dizer. Tem, às vezes, umas crianças que chegam já com um pouco mais, Hum, um diagnóstico um pouco mais demorado, a doença já pode estar disseminada, e aí você tem que chegar e falar para a família, olha, a doença ela está um pouquinho disseminada, e aí a gente vai ter que ver o que é que pode fazer, mas não tem como a gente reverter. não pode, infelizmente, assim, na oncologia pediátrica, é assim, é uma realidade ainda essa É, questão do óbito, né, que a gente convive, uhum. né? Mas que é importante falar também que está diminuindo a Tá. frequência, Tá né? diminuindo justamente por conta Por, disso. por conta O do diagnóstico diagnóstico precoce. precoce tem uma importância nisso aí, das crianças chegarem mais precocemente, poder resolver, e ter menos quimioterapia, uma doença mais localizada e até ter melhores índices de cura. Perfeito, doutor. E eu fico muito feliz, assim, de a gente, sempre que eu converso com um profissional aqui, quando nós estamos falando de doenças, tratamentos, eu pergunto como está no serviço público, né? Se esse tratamento está disponível no serviço público. E de cara, você já falou que do Albert Sabin, que é do serviço público e é referência no É. E tratamento. o tratamento do Centro Pediátrico do Câncer é um tratamento 100% cem gratuito. por cento gratuito. Então, 100% assim, gratuito. você vê que isso sim, o serviço público ele tá, você Sim, não importa aqui a sua condição financeira para você ter um tratamento de qualidade. É claro que uma ajuda, né, precisa do apoio de organizações como tem sim, a Peter Pan, Casa de Jesus, a COUD, né? Assim, existem instituições que dão apoio à família para que, mas o tratamento em si ele é realizado e você pode ter o mesmo nível de tratamento de uma pessoa que tem sim. condições financeiras, que pode estar tratando no hospital privado, mas Uhum. a qualidade não deixa a desejar. Né? Sim, Assim, é a mesma, isso é muito importante. E assim, quiçá que todos as frentes, assim, todas as doenças pudessem ser tratadas da mesma forma nos hospitais. Você viu, porque às vezes eu pergunto aqui, endometriose é uma coisa que eu converso muito aqui, que é com doenças que acometem as mulheres. E tem tratamento, tem cirurgia, né, para melhorar a qualidade de vida da mulher. Ela não tem cura, mas ela tem como melhorar a qualidade de vida. E aí a gente fala sempre do serviço privado. Quando fala vai para o serviço público, a gente tem que esperar uma fila, né? Tem que ter um. Mas não, no na serviço minha parte em si é porta aberta, porta né? aberta, quando você falou de porta aberta, que evita é muita burocracia, né? Assim que é, poxa vida, eu fiquei muito feliz, realmente, Uhum. porque nessa situação específica e situações de câncer, né? Quanto mais rápido diagnosticar, como a gente conversou aqui, mais melhor vai ser o desfecho, né, doutor? Uhum. E as famílias também, durante o tratamento, elas são muito orientadas para o que chamar a atenção de ser um efeito colateral, de ser uma situação que necessite que a criança procure imediatamente o hospital. Por Hospital, exemplo, né? uma febre depois de uma quimioterapia. Olha, venha para cá, porque pode estar com a defesa baixa, pode precisar internar, Tá à disposição está à para disposição. isso, né? Porque se precisa internar, o hospital também tem, tá Hoje em dia a gente dispõe até de um pronto-socorro oncológico. Tem um perfeito. oncologista 24 horas de plantão para essas crianças que estão em tratamento e que apresentam intercorrência. Que pode ocorrer, Né? né? E ocorre. Funciona lá no Centro Pediátrico do Perfeito. Câncer. As crianças, elas são orientadas a, se tiver alguma intercorrência, numa fase entre quimioterapias ou entre radioterapia, qualquer intercorrência que ela venha a ter, que ela seja paciente, existe um pronto-socorro lá. E ela já é Perfeito. atendida diretamente no pronto-socorro oncológico. Que é esse que é o da Associação Peter Pan, né? Sim, Que é o que Centro funciona lá no Pediátrico, próprio Centro Pediátrico do Câncer. do Câncer. Por isso Perfeito. essa parceria com o Albert Seib, né? Comente sempre, né? Que aí o Seib leva, faz os exames, Uhum, tudo, uhum. precisar, É, né? perfeito. É Pois, isso. pois doutor, se tem alguma mensagem para deixar, a gente está finalizando aqui a nossa O conversa. que eu acho que eu deixaria mesmo como mensagem é essa questão que a gente falou aqui, né? A pressa é amiga da perfeição. É nesse Então, caso, nisso né? aí, a gente sempre tem que ver, né? O câncer ainda é um estigma, mas ele deve ser pensado como um diagnóstico diferencial. Claro. Óbvio que ele não vai ser pensado como o principal diagnóstico diferencial. Mas se você pensar, tiver um olhar assim, dizendo, opa, pode ser, já vou encaminhar para um Claro. especialista. Fica muito bem. E para os colegas profissionais de saúde, para os estudantes da área de saúde, visitem lá o site da Associação Peter Pan e Perfeito. procurem o EAD. O nome é EAD Salvando Vidas. Boa. Porque a função do EAD é essa mesmo, de salvar Claro. vidas, né? A gente tem Sim. um curso de diagnóstico precoce lá, Sim. explicando cada tipo de tumor, como é que pode se processar os sintomas iniciais daquilo ali, para você já pensar, né? E com isso, essa criança ter uma chance maior.
Perfeito, doutor. Pois muito obrigado, viu? Eu que Obrigado agradeço, mesmo pelos viu? esclarecimentos. Eu espero que as famílias que estão, que nos acompanharam, fiquem alerta, né? Ninguém quer, como eu falei aqui, ninguém quer É. passar por uma situação Hum. dessa, mas se passar, saber como agir, né? Saber Assim, como saber agir, como saber agir, que tem um agir suporte, rápido, tem suporte e que você pode que salvar tem uma uma vida mesmo. equipe, né, toda Claro, toda que preparada está preparada para para isso. resolver isso aí. E que, se Deus quiser, esse número vai diminuir ainda mais. Essa questão dos óbitos vai diminuir, com Com certeza. certeza. Vai diminuindo. Doutor, É o muito que a gente obrigado, quer. viu? Pois não. Muito obrigado Obrigado a você, mesmo. viu? E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela COPEG, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.